Feliz aniversário, Cristo em Atos. Aleluia, glória a Jesus. Eu vou te falar, com esse louvor incrível aí, estava difícil até eu querer que começasse o tempo da palavra. Eu falei, pode continuar. E agora eles me deixaram com 20 minutos, não sei o que eu vou fazer com isso. Amém, queridos? Amados, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Natan Teixeira. Eu vim de Alfredo Wagner, cidade do interior de Santa Catarina. O Senhor nos colocou lá para cumprir uma missão que Ele tem para fazer naquele lugar, e é uma honra poder participar do que Ele tem para fazer lá. Mas sempre que o apóstolo Fabiano me convida para eu poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor gostaria de derramar sobre essa igreja através da minha vida, eu me sinto lisonjeado, me sinto privilegiado, me sinto ao mesmo tempo com uma responsabilidade. É uma boa responsabilidade, porque quando o Senhor Ele te chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo, eita responsabilidade boa. Sabe o que é o melhor de tudo isso? É que Ele que te chama é o mesmo que te capacita. Então você não precisa se preocupar, a graça dEle é poderosa, Ele consegue dar jeito, amém? Amém, queridos? Eu também quero apresentar minha esposa, Márcia Teixeira. Levanta aí, meu amor, deixa eu apresentar você. É a bênção de Deus na minha vida. Eu provei e vi, eu pedi para o Senhor, segundo a sua promessa, a esposa que vem do Senhor, e ela veio. Então eu provei e vi, tenho provado todos os dias. Era um alicerce na minha vida. Eu dou glória a Deus pela sua vida, meu amor. E como o pessoal fala, brincando, eles falam assim, o Natan é a palavra, a Márcia é o poder. Quem participou do grupo de mulheres ano passado, vocês viram, né? Aleluia. Mas então, amados, quando é uma novidade ter um tema no aniversário, como vocês bem sabem, e eu também. Não participei dos 12 anos, infelizmente, a gente poderia ter se conhecido antes, né? Mas eu sei que todas as vezes o assunto ele era livre. E assim como é uma novidade para vocês ter um tema para o aniversário, para mim também é uma novidade, porque eu nunca fiz uma pregação, nunca pensei em uma palavra baseada em um tema. Mais próximo disso foi uma vez falar, fala sobre o Espírito Santo. Mas, cara, fala sobre o Espírito Santo, cara, você pode ir para qualquer lado, né? Quando fala sobre o Espírito Santo, a mesma coisa de falar, fala sobre a Bíblia. Ótimo, então tá, Gênesis, Apocalipse, eu estou livre. E quando o apóstolo passou para mim o tema, eu comecei a meditar, e é óbvio que eu fui para o versículo de onde o eu provei e vi foi tirado. E a gente vai para Salmos 34, versículo 8, e eu comecei a meditar sobre essa palavra, porque até eu mencionei isso com alguns aqui. Quando o fato de a gente ter vários dias que tem sido bênção demais, amém? Eu fui tocado pelas palavras dos irmãos que vieram antes de mim, e eu creio que o Senhor, Ele não faz as coisas de maneira aleatória. Deus, Ele tem trazido palavras específicas através de cada um dos preletores, para poder edificar e construir dentro desse tema, verdades de perspectivas diferentes, para que você possa ser empoderado, para que você possa ser equipado, para que você possa ser transformado, e se torne um agente de transformação. Entendam isso, irmãos, você não está aqui apenas para ouvir uma palavra e falar assim, uau, que incrível, veja que interessante, como prega bem, como é bom isso, como é bom aquilo. Você veio aqui para ser equipado pelo Espírito do Senhor, para ser um agente de transformação, para que você possa, provando do Senhor, se tornar cada vez mais em manifestação como Ele é. Deixa eu te falar, você foi preparado para um dia como este. Vamos nos regozijar como a gente já tem feito, vamos continuar dando glórias ao Senhor, porque você foi chamado a ser participante, amém? Todos nós estamos na mesma missão, e eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor, pela sua graça, faça a sua vontade através da minha vida. Meu coração é teu, como a sua palavra diz, não sois vós quem falará, mas o Espírito do seu Pai que fala em vós. A minha confiança está em você, o meu prazer está em você, Jesus. Me ajude, Senhor, obrigado pela sua graça, em nome de Jesus, amém. Eu meditando então sobre o versículo ao qual fundamenta o tema desse aniversário, eu gostaria de ler com vocês. Eu estou aqui, a minha versão é a ACF. Eu sei que não é a versão mais fácil de se compreender, mas
é a que eu prefiro. Então, no versículo de Salmos 34:8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Fala comigo, Senhor. E quando eu estava meditando sobre isso e perguntando, Senhor, qual é a perspectiva que o Senhor quer que eu fale acerca desse assunto? Porque é óbvio que, sendo o mesmo versículo de onde todas as palavras irão deslanchar, o Senhor não vai querer ser redundante, o Senhor vai querer estabelecer princípios diversos na mesma verdade. E quando eu estava meditando sobre isso, a primeira coisa que o Senhor chamou minha atenção é que Ele quer que a gente entenda que Ele nos convida a experimentarmos não apenas algo, mas alguém. Quando a gente olha essa palavra, ela é um convite a nós, nos chamando para experiências. Fala comigo, experiências. E eu quero que vocês compreendam, porque eu creio que a direção que o Senhor está me dando é para libertar o nosso entendimento de certas mentiras que coloca às vezes no teu coração a ideia de que talvez comigo não vá acontecer. Talvez eu quero e sinto que o que o Senhor está querendo trazer ao nosso coração hoje é que você tire essas pedras do caminho do teu pensamento, que faz você achar que você está de fora, que o teu vizinho e o teu irmão possa ter um testemunho, mas que talvez tu não esteja dentro desse mesmo testemunho para participar. Eu quero demonstrar para vocês que é inerente na fé cristã você ser participante em experiências sobrenaturais com esse Deus que te ama. Eu quero mostrar pelas Escrituras que isso não é algo para algumas pessoas especiais. Isso é o fundamento da nossa fé. Se a nossa fé ela é apenas um monte de doutrinas e de versículos memorizados, qual é a diferença do nosso Deus que a gente serve para o Alcorão e para os falsos deuses que outros servem? A diferença é apenas que é outro livro. O que diz para você que o livro que tu segue, que tu diz e chama ser a palavra de Deus, realmente é a verdade que você declara. É porque não é apenas doutrina. É porque o cristianismo não nos chama apenas a gente ser grandes teólogos, conhecedores do grego e do hebraico, mas sem experiência e realidade daquilo que a palavra de Deus nos promete. Não me entendam mal, glória a Deus pelos teólogos, pelos bons teólogos, glória a Deus pela maturidade do conhecimento na doutrina. Quem me conhece um pouco sabe o quanto eu amo a palavra de Deus, como eu amo a doutrina, eu amo as Escrituras, eu exalto as Escrituras acima de qualquer coisa e não tem experiência nenhuma que vai ter mais valor do que a palavra de Deus. Eu acho que eles estavam tendo uma palavra profética que eu ia derrubar a mesa, né? Você viu? Deus está movendo no nosso meio. Bem, e a questão toda é que quando a gente fala sobre a fé, e deixa eu voltar no ponto que eu estava falando, eu honro a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, não é eu que vou diminuir ela. Mas entenda que a palavra do Senhor, ela não é apenas um monte de conhecimento intelectual, apesar de envolver o teu intelecto. Deus nos chamou para nós sermos seres pensantes e existe lógica dentro da palavra de Deus. Fala comigo, existe lógica dentro da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor não é apenas para que você possa ter um conhecimento e ser um grande conhecedor das Escrituras. Se isso não se transformar em um caminho onde você prova e experimenta o Senhor, você não está usufruindo do verdadeiro propósito do porquê tu tem uma Bíblia na sua mão. Eu quero começar com isso. Eu quero começar mostrando para nós que o plano do Senhor sempre foi que a fé cristã fosse um contínuo experimentar, desfrutar, provar de Deus. Não é apenas provar algo, é provar Ele, é experimentar Ele. E eu vou mostrar para vocês que isso é o cristianismo básico do básico, do básico, do básico. Portanto, você tem direito a isso também. Amém? Eu quero começar com o versículo de João, capítulo 17, versículo 16 a 17. Deixa eu ajeitar meu tablet aqui.
Eu outras vezes preguei com tablet, mas eu me enrolo às vezes. Falei, papel e caneta é bem melhor. João 17, 16 a 17 diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser, fala comigo, quiser. É uma obrigação? É algo forçado? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá, fala comigo, conhecerá, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Tu vê Jesus quando ele está argumentando com aqueles que não estão recebendo a sua palavra, ele diz: tu quer saber se o que eu estou falando é a verdade? Viva pela doutrina que eu apresento, e tu vai experimentar se a doutrina que eu apresento a você é invenção de homens, ou se o que eu te apresento é a verdade de Deus. Você vê que aqui ele convida a pessoa a fazer a prova, e a prova real que demonstrará se aquilo que ele anuncia é realmente a verdade, é a experiência da palavra de Deus manifestada em algo tangível e real. Entenda, irmãos, a gente tem que viver por fé, mas a fé bíblica, ela não é uma fé sem resultado. A fé bíblica, ela traz resultado e manifestação. E sabe, a gente vive num tempo, e me perdoe dizer isso, e eu creio que o Senhor está mudando isso, mas é muito fácil a gente ouvir falar de Deus que liberta, que cura, que faz milagres, que supre, que prova, e muitas vezes a gente fala muito rapidamente acerca dessas características de Deus, e aleluia, glória a Deus, essa é a verdade. Mas conseguimos concordar que às vezes no muito falar existe pouca experiência? Podemos concordar que às vezes as verdades que a palavra carrega podem se tornar jargões na boca nossa, onde a gente fala coisas que é o correto a falar, pois está presente na palavra, mas não se traduzem em experiência real na nossa vida? Será que talvez a expectativa de Deus para a nossa experiência é que a experiência da nossa vida se encontre com o que a nossa boca confessa? Ou será que Ele está se limitando a manifestar em nossa vida? Ou talvez a gente está deixando sair pela nossa boca confissões, mas a nossa expectativa não acompanha o que a gente fala. E expectativa é aquilo que faz com que você possa ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em outras palavras, a fé é o fundamento da expectativa. Se a gente transforma a Escritura de Deus em apenas conhecimento teológico, e a gente não transforma isso em uma realidade do desejo de Deus acerca da sua vida, a gente pode acabar falando muitas verdades, mas algo causa o curto-circuito que impede a manifestação daquilo que a gente está declarando. Podemos nos espichar um pouco? Podemos reconhecer que talvez tenha mais do que aquilo que a gente tem experimentado? O Senhor, Ele te chama, Ele fala: tu quer saber se o que eu estou falando é a verdade? Viva pela minha doutrina e você vai ver se o que eu falo vem de mim mesmo, é uma invenção de homens, ou se vem de Deus. Na palavra do Senhor tem outro versículo que fala mais ou menos isso, e ele diz que aquele que crê no testemunho que Deus acerca de seu Filho deu, em si mesmo tem o testemunho. Ou seja, quando você se submete ao testemunho do Senhor, não é apenas para que você saiba algo, mas para que tu saiba em um nível experimental. Em outras palavras, o Senhor, quando Ele te oferece a revelação das Escrituras, Ele está ao mesmo tempo te convidando a uma manifestação real e tangível de quem Ele é na sua vida, para suprir todas as tuas necessidades.
Ele quer ser conhecido por você. Por isso Ele te convida: provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, começando por isso, eu quero demonstrar para vocês o quão importante é experiências reais e tangíveis com o Senhor. E deixa eu entrar um pouquinho mais nisso. Eu sinto o Senhor falando ainda um pouco mais acerca disso. Se você fosse o diabo, e a coisa mais importante, mais temerosa contra você aconteceu, Jesus veio, morreu, ressuscitou, Ele te venceu, você perdeu todo o poder e autoridade, a humanidade foi comprada pelo sacrifício do Cordeiro. E Deus envia a sua igreja com a sua verdade, como a espada, o escudo, a armadura, que vai derrotar todas as obras do diabo nessa terra. Na vida da própria pessoa que carrega a armadura, como na vida daqueles ao seu redor, e assim então uma ameaça para o reino das trevas. Se eu tenho de alguma maneira que parar isso, eu não tenho como parar a verdade. O diabo tentou isso e não conseguiu. Tentou proibir Bíblia em muitos lugares, em muitas épocas da história, queimou as escrituras, isso não parou a igreja. Mas sabe o que é mais perigoso do que queimar Bíblias? É perverter o propósito das escrituras. Então, se você fosse o inimigo, que você não é, amado de Deus, seria muito esperto da tua parte você fazer o seguinte: bem, se eu não posso impedir eles de nascerem de novo, uma vez que eles já são filhos de Deus, mas se eu conseguir transformar a verdade de Deus, que é um convite a experiências reais com Ele, em uma doutrina religiosa fria, eu impeço eles de provar o propósito do qual a palavra de Deus foi enviada. Eu não vou conseguir impedir eles de ir para a igreja, mas se eu puder fazer com que eles simplesmente se importem em ir para a igreja, ouvir um sermão, e não gerar dentro de si uma expectativa de um Deus que procura se manifestar a eles, eles nunca conhecerão realmente a Deus, eles saberão sobre Deus. Longe de nós transformar a coisa mais poderosa que existe em toda a criação em uma doutrina. E não me entendam mal, de novo, eu amo a doutrina do Senhor. Eu estou usando essa palavra no pejorativo. Eu estou falando uma doutrina, apenas doutrina. Se eu simplesmente conseguir tirar o entendimento deles acerca do que significa as promessas do Senhor a eles, eu vou conseguir impedir eles de provar Deus. Eles falarão de Deus, eles falarão sobre Deus, eles não conhecerão Ele. Longe de nós fazermos isso. Eis um tempo que se aproxima, a igreja do Senhor está sendo edificada. O Senhor está edificando a sua igreja com a revelação da sua verdade, o conhecimento de que cada um de vocês tem acesso a Deus e intimidade com Ele, como qualquer outro, assim como Jesus Cristo é. Nós somos neste mundo. Está chegando esse tempo, a igreja está despertando, mas sempre haverá aqueles que se contentarão com a aparência, mas não com a realidade. Se você se moldar para parecer apenas o suficiente para parecer ser algo, e isso for o suficiente para você, você vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Entende o que eu quero dizer? Tem pessoas que elas não estão realmente interessadas em ter a essência daquilo que eles dizem carregar. Eles só precisam enganar a pessoa do lado. Se a pessoa do lado olhar e falar assim: que grande homem de Deus, está maravilhoso, é isso que eu estava buscando. Eu acho que Jesus chamou isso de hipócritas, aqueles que se comprazem em orar nas esquinas para que sejam vistos pelos homens. Ele chamou aqueles que tocam trombeta diante de si para dar esmolas, aqueles que buscam o aplauso dos homens, mas não a realidade de Deus. A experiência com Deus, ela é tão importante, que se você não deixa a tua fé se transformar em experiência, você não tem como amadurecer nas verdades do que Deus quer te mostrar. Posso provar isso para você nas escrituras? Posso sim? Vocês querem ver? Porque não adianta eu falar, tem que estar nas escrituras, né?
Viu? Eu amo as Escrituras. Vamos lá. Abra comigo em Romanos capítulo 5. Vocês estão me entendendo? Mano, eu vou orar para a lua parar em Carapicuíba e o sol parar no Japão, para eu poder ter tempo para pregar. Hoje é sábado, glória a Deus, vamos embora. Romanos capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Não, vamos do 3, fala assim, a gente tem que ler do 1. Fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Eu me glorio na esperança que a palavra de Deus propõe a mim, amém? Mas isso não é o suficiente para manifestar em você o que Deus quer. Existe um processo. Começa com o conhecimento da verdade, portanto, uma expectativa gerada no teu coração, que é a expectativa de glória. Na continuação, Paulo ele vai falar o seguinte no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Fala comigo, nas. Fala assim, nas. Não é pelas. Uma coisa é você se gloriar nas tribulações, outra coisa é você se gloriar pelas tribulações. Senhor, obrigado por me trazer esse problema. Não, Deus não traz problema. E sabe por que você pode se gloriar nas tribulações? Porque aquele que não te deu o problema está contigo e Ele pode todas as coisas. E toda e qualquer tribulação é uma oportunidade de Deus se manifestar mais uma vez a você e mostrar a ti o quanto Ele é bom. Que Deus incrível que a gente serve. Que privilégio que nós participamos. Nós somos um povo que pode dar glória de verdade. Aleluia! Nós fomos alcançados pelo Senhor. Glória a Jesus. Mas veja isso aqui. Veja isso aqui. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo o quê? Que a tribulação produz a paciência. Tem uma melhor tradução, que é: a tribulação opera até o fim a paciência. Na continuação ele vai falar o seguinte: e a paciência produz até o fim a... Não, a paciência não gera o quê? Gera o quê? Experiência. Eu estou lá, a minha fé está estabelecida na esperança de Deus. Eu vivo no mundo que jaz no maligno. Portanto, entendam, fé, fala comigo, fé implica tribulação. É importante você entender isso. Porque senão, quando você se levanta acerca da palavra de Deus, você fala assim: olha lá, o Natan falou e mostrou na palavra que a promessa do Senhor é para gerar em mim uma expectativa de realidade tangível e palpável. Então aqui eu crerei, estabeleço o meu pé nessa promessa, verei a manifestação da vontade de Deus em minha vida. Daí quando vem, em vez de melhorar as coisas, elas pioram. Daí você fala: ai meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Pode dizer? Provavelmente nada. Não é algo de errado que você está fazendo, você fez algo certo. Você creu na palavra de Deus em um mundo que jaz no maligno. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? Então não se surpreenda quando você levanta a fé, o mundo venha contra você. A fé do testemunho dos 3 homens judeus que passam pelo fogo sem cheiro de fumaça é a mesma fé que fez eles serem jogados na fornalha. Fé implica tribulação. Então eu escuto a promessa de Deus, isso gera esperança, eu creio quando vê tribulação. Eu me alegro na tribulação, porque a tribulação ela vai operar a paciência, e pela paciência eu vou ter a experiência. E veja o que vai gerar depois. E a paciência a experiência, versículo 4. E a experiência E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe essa passagem, essa parte aqui que fala: e a esperança não traz confusão? Em outras traduções é o seguinte: e a esperança de Deus
envergonha como uma promessa e expectativa que não foi suprida. A esperança de Deus, ela não envergonha, como quando alguém está na expectativa de algo e aquela expectativa e esperança dela não acontece. Essa não é a expectativa de Deus. A esperança de Deus é certeza de manifestação. Tu só precisa permanecer crendo. É certeza de experiência. Amém? Veja, isso aqui não é um processo linear. Ele é um processo cíclico ascendente. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor, Ele vem, vamos dizer que você está aqui, e você conhece uma promessa do Senhor, acerca, vamos falar de cura, e você tem um probleminha no seu joelho, e você começa a ouvir a palavra que diz que Jesus, Ele te sarou, e você olha para essa promessa que gera uma esperança, e você fala, se Cristo me curou, curado estou, meu joelho está sarado. E daí você se estabelece nessa verdade, e vamos dizer que você está proclamando a verdade de Deus, mas a dorzinha ainda está lá, mas você entendeu o princípio da fé, você fala, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, e pode ser que a dor ainda continua por um tempo, quando vê, pá, você vê o quê? A manifestação, a cura. Quando você prova da cura de uma dor de joelho, isso gera o quê? Esperança novamente, mas essa esperança, ela está no nível mais profundo do que aquela primeira. Agora que eu fui curado pelo meu joelho, eu tenho uma expectativa maior de Deus na minha vida nesse aspecto. Agora eu posso crer em Deus para coisas maiores nesse assunto. Então vê que ele é um processo, ele não é linear, ele é cíclico e ascendente, a cada vez mais alto. Mas você vê que tu não tem como ter esse processo se você não passar por experiência. Ele quer que tu experimente. Veja que se tu começa a entender que esse é o processo do amadurecimento cristão, por acaso podemos tirar da nossa experiência de vida a experiência da manifestação das promessas do Senhor? Estaríamos indo contra o próprio fundamento do que é ser cristão. E é o ponto que eu quero estabelecer aqui primeiro. Experiência com Deus não deve ser algo esporádico. Não deve ser uma coisa que, irmãos, há 15 anos atrás, maravilha por 15 anos atrás, glória a Deus porque o Senhor fez 15 anos atrás, mas eis que eu estou fazendo algo novo. O convite do Senhor em provar Ele, não é um convite único. Jesus, Ele nos convida, Ele fala, aquele que tem sede, vem a mim, aquele que vier a mim, eu livremente darei dele, da água, a água da vida. O que acontece com a pessoa que toma da água da vida? Ela nunca mais tem sede. Por que ela nunca mais tem sede? Por quê? Porque ela se torna o próprio manancial da água de Deus. Veja, a água provada uma vez, não é provar uma vez para nunca mais experimentar ela, é provar de uma vez e se tornar fonte daquilo que tu provou. Em outras palavras, tu continuará provando da água de Deus abundantemente todos os dias, para todos sempre. É a fonte de vida que salta para a vida eterna. Experiência com Deus. Abra comigo em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Esse aqui é um dos versículos mais importantes nas Escrituras para você entender o processo e princípio de crescer e amadurecer no Senhor. Certo? Veja o que fala. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, outras palavras, desejai grandemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades. Veja, isso aqui é algo muito presente em todas as igrejas. É aquilo que a própria Bíblia ela nos ensina, da gente estar sempre exortando uns aos outros ao amor e às boas obras, certo? Mas veja, isso aqui deve estar presente na nossa congregação, onde a gente direciona os irmãos na verdade de Deus, certo?
E a gente diz, irmãos, vamos deixar isso aqui, vamos nos limpar de aquilo ali, vamos renovar nosso entendimento, vamos conhecer a verdade, vamos crescer através de nos alimentarmos pelo leite da palavra, certo? Mas sabe do que isso é resultado? Olha o que diz no próximo versículo. Se é que já provastes que o Senhor é, veja que ele linka o fato de tu fazer tudo isso. A argumentação de Pedro é o seguinte: sabe por que você deve deixar para trás as coisas da velha vida? Sabe por que você deve se alimentar com a verdade de Deus e permitir que ela te amadureça e te faça chegar a um ponto de maturidade? É se você já provou que o Senhor é bom. Vê que a argumentação que Pedro faz para nós, ela é fundamentada em experiência. Então, como é que dizem para você que experiência com Deus não é bem assim, irmãos? Não é assim tão fácil. Você acha que Deus está à disposição de você a toda hora? Experiência com Deus é a realidade da vida que Jesus veio nos chamar. E você vê que aqui ele utiliza disso como fundamento de exortação. Ele fala, olha, se você provou que o Senhor é bom, então faça isso, faça aquilo outro. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo certo? Estão compreendendo? Podemos continuar? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, quando você estuda as Escrituras, você vai ver que todos os personagens da palavra de Deus, eles não se encontraram com uma doutrina, eles se encontraram com o verbo vivo. Eles se encontraram com a realidade de Deus de maneira tangível. Sabe, Abraão ouviu a voz de Deus dizendo, sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que eu te hei de dar. Noé teve uma experiência com Deus, quando ele chama ele e fala, prepara a arca, porque eu condenarei esse mundo através da tua fé, apregou a justiça. Quando você vê Daniel, ele é Daniel, está escrito aqui nas Escrituras, ele tem conosco, nós temos conosco os seus escritos, porque ele teve um encontro com o Senhor, ele foi livre da boca do leão, ele foi exaltado dentro de um reino de inimigos estranhos, ele experimentou a realidade de Deus. A gente poderia continuar falando de Isaías, que viu, eu vi o trono do Senhor, a glória dele, o manto dele encheu o templo. A gente vê a experiência dos homens de Deus que encontraram o Senhor. Mas sabe o que ensinam hoje em dia? Que isso passou. Que esses homens tiveram essas experiências apenas para escrever a Bíblia. E uma vez que a Bíblia foi escrita, agora tudo que nós temos acesso é conhecimento teológico. Está amarrado em nome de Jesus. Está errado. Isso vem das profundezas do inferno. Nosso Deus está vivo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa fé é fundamentada na palavra do Senhor, e apenas na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é um convite a experiências. Ele quer ser sentido e conhecido por nós. Amém? Então, veja como é importante nós experimentarmos de Deus. Sabe, Deus, uma das razões das Escrituras é justamente nós conhecermos características de Deus. Quem aqui conhece a Deus? Deixa eu ver. Mas só se tu conhece de verdade, levanta a mão, deixa eu ver. Depois a gente vai oferecer um momento para tu entregar a tua vida a Jesus, se você não conhece Ele. Mas, você que levantou a mão dizendo, eu conheço o Senhor, deixa eu te fazer outra pergunta. Você conhece completamente o Senhor? Você já chegou no limite daquilo que Deus pode se apresentar a você? O eu provei e vi é verdade sobre nós? Certo? Eu provei e vi o suficiente é verdade? Eu provei e vi é verdade? Eu provei e vi o suficiente é verdade? Não, porque o provar de Deus é um convite a uma experiência maior. É um constante convite. E quando você vai ver as Escrituras, da mesma maneira que uma pessoa que diga, eu conheço a Deus na plenitude, a palavra de Deus fala que aquele que acha saber uma coisa, já não sabe como convém saber.
Em outras palavras, quando você acha que você já esgotou o nível de conhecimento, você se bloqueia para conhecer mais acerca daquilo que a palavra de Deus declara. Vocês estão compreendendo? Vocês estão comigo? Isso é poderoso. Isso pode transformar a vida de vocês. E quando você estuda as Escrituras, você vê que Deus está sempre preocupado em se manifestar com características de quem Ele é. Então, uma da coisa que eu fiz quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor Ele falou para eu pesquisar acerca dos nomes de Jeová. Como assim nomes de Jeová, Natan? Eu estou usando o termo Jeová, mas na verdade você pode usar Yehová, ou você pode usar Yavé, e pode ter uma discussão teológica em relação a isso, mas existem os nomes que são chamados os nomes de Jeová, que são nomes com características de Deus. O nome Jeová, ele vem quando Moisés, ele vê o Senhor na sarça ardente, quando o Senhor envia ele para libertar o povo do Egito, ele pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o teu nome, para quando eu chegar lá, eu possa dizer para os meus irmãos quem o Senhor é? Ele falou: eu sou o que sou, diga que eu sou te enviou. E daí vem o termo Jeová, ou, bem, eu não vou entrar na discussão acerca do nome de Deus, mas você começa a ver em todas as Escrituras, quando você vai olhar no hebraico, na língua original, tu vê que Deus, Ele toda hora está se manifestando de alguma maneira. E eu dei uma pesquisada, deixa eu mostrar para vocês um pouco. Olha aqui, vocês estão vendo quantos nomes tem aqui de Jeová? Está vendo aqui? Está conseguindo ver um pouco? Está vendo meu tablet? Vocês estão vendo? Não tem muito nome? Isso aqui não é tudo. Deixa eu falar alguns dos nomes do Senhor. E por favor, não vão pesquisar se a pronúncia está correta, tá bom? Mas Ele é o Yehová Adon Kal-Haresh, que é o Senhor da terra. Ele é Yehová Bar, o Senhor Criador. Ele é Yehová Katzrahi, que é Senhor a minha força. Yehová Eli, Senhor o meu Deus. Senhor o Altíssimo, Senhor poderoso na batalha, Senhor nossa defesa, Senhor meu Redentor, Senhor Rei, Senhor meu Juiz, Senhor salva, Senhor provedor, Senhor minha glória, Senhor meu escudo, Senhor minha fortaleza, Senhor meu libertador, Senhor torre forte, Senhor meu santificador, Senhor meu pastor, Senhor que te cura, Senhor dos exércitos, Senhor minha rocha, Senhor minha paz, Senhor minha força, Senhor meu Salvador, Senhor é contigo, Senhor minha luz, Senhor força na tribulação. Yeah! Aleluia! Yes! Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus e a minha fortaleza. Veja, cada um desses nomes é para revelar para você o que Ele quer ser na tua vida. Ele quer que tu experimente cada um dos aspectos dEle, cada uma das características de quem Ele é. E uma coisa acerca de conhecer a Deus, é que tu não pode separar o conhecer a Deus do conhecer as suas obras. Porque assim como uma árvore ela produz um fruto, que o seu fruto está intrinsecamente ligado com a natureza da árvore que a produz, da mesma maneira Deus com suas obras. As obras do Senhor manifestadas em sua vida é o caminho por onde Ele se manifesta a você acerca daquele aspecto. É o que eu falei no começo. Muitas vezes a gente transforma as promessas de Deus em jargões cristãos, mas a expectativa não é de manifestação daquilo que a gente está falando. Desculpa, Senhor. Não transformaremos mais o convite de Deus a experimentá-lo em uma doutrina e palavras-chave de impacto em uma pregação, mas em realidade de um Deus verdadeiro que está ansioso em se manifestar a você. Sabe, você consegue perceber. Ontem a palavra do apóstolo foi uma bênção. Mas você vê que quando ele fala sobre, por exemplo, o milagre que Deus fez com a filha dele, não existe uma substância real no testemunho que ele conta.
Em outras palavras, você vê que o testemunho, as palavras que saem da boca dele carregam uma realidade. Tu não tem como forjar isso. Não. Isso são palavras de autoridade que saem de uma boca de alguém que provou Deus. A palavra de Deus fala que assim como pendem flácidas as pernas de um coxo, assim é o provérbio na boca de um tolo. Por quê? Porque um tolo ele está citando uma sabedoria, mas ele está só recitando porque ouviu alguém falar. A sabedoria não veio do coração dele. Então ela sai como pernas flácidas de um coxo. Quando você olha a promessa do Senhor e tu deixa aquilo ali ser o que realmente é, um convite à experiência com Ele, e tu prova dessa experiência, quando você anuncia a verdade de Deus, ela carrega uma realidade, porque você vivenciou aquilo, você experimentou aquilo. Mas a pergunta que fica é, se isso é verdade, e Deus ele a todo momento, Ele quer se manifestar a nós de maneira real e tangível, o que nos impede de provar? Certo? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele não é? Ele não pode todas as coisas? Só que Deus ele se limitou a si mesmo, porque Ele queria que você fosse participante do convite. Deixa eu te falar, nós temos um Deus que convida. E quando a gente fala sobre convite, nós não estamos falando sobre algo forçado. Um convite, ele tem dois partidos. Tem o anfitrião que faz o convite, mas tem a pessoa que recebe o convite. O desejo daquele que convida não se torna realidade se aquele que recebe o convite não aceita aquilo que lhe é oferecido. Nós temos um Deus que constantemente nos convida a experimentarmos quem Ele é. Ele está te convidando agora. Nós temos um Deus que nos convida. Começa a prestar atenção nas Escrituras, você vai ver Jesus falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele que tem sede, vem a mim, eu lhe darei da água da vida. Aquele que tem fome, vem a mim. O leproso chega, se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, se tu queres, tu pode bem limpar-me. O Senhor não pensou duas vezes, ele falou assim: não vou deixar tu ter dúvida acerca da minha vontade. Ele coloca a mão sobre o leproso, ele fala: eu quero você limpo, seja limpo. Nós temos um Deus que convida. Mas por que Ele convida? Nada poderia limitar a Deus senão a Ele mesmo. Senão Ele mesmo, correto? Se nada pode limitar a Deus senão o próprio Deus, quando Ele dá a você o privilégio de dizer: sim, Senhor, eu aceito o teu convite, é exatamente isso, a única coisa que pode impedir você de provar mais dele. Não é Ele. Ele não está fazendo um bingo no céu, vendo se o teu número vai chegar. Ele está a todo momento querendo que você experimente dele. E a todo momento, se você prestar atenção, a voz dele te chama: deixa eu mostrar que eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Deixa eu te mostrar que eu sou aquele que te provê. Deixa eu te mostrar que eu sou o teu Pai. Deixa eu te mostrar que eu sou mais do que suficiente para lidar com isso aqui. Deixa eu te mostrar que eu sou o teu Redentor, que teu pecado não impede o meu amor por você. Deixa eu te mostrar, Ele nos convida, mas esse convite ao mesmo tempo que nos dá uma honra e privilégio de poder participarmos e dizermos: sim, Jesus, eu quero você. Ao mesmo tempo é o que pode impedir você de provar o que Ele tem para ti. Deixa eu mostrar um exemplo disso. Abra comigo em Êxodos. Êxodos capítulo 3. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Está fazendo sentido? Êxodo capítulo 3, versículo 1 fala assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Então veja, deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem que iniciou o contato, Moisés ou Deus? Quem que iniciou o contato? Foi Deus. E ele se manifestou como uma chama na sarça, certo? E fala, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deixa eu falar uma coisa: quando Deus ele te convida, o convite dele não faz sentido a olhos naturais. Da mesma maneira que o que chama atenção na sarça que arde com fogo para Moisés, não é o fogo na sarça, porque era um deserto e provavelmente isso não era muito difícil de acontecer. Mas é porque a sarça ela está em fogo, mas a sarça não se consome. Opa, é algo que foge da realidade do que eu aprendi. É algo que meus olhos naturais não conseguem compreender e meu entendimento fica sem fruto. Quando Deus ele te convida, não vai fazer muitas vezes sentido a tua lógica carnal. E como você responde a isso? Não deixe que isso se torne um impedimento. Deixa eu te falar, tu tem um Deus gigante. E se tu pudesse compreender o Deus que tu tem, ele não seria digno de ser chamado de Deus. Entende? Se a gente conseguir compreender na nossa mente quem Deus é, porque ele não é tão grande assim, deixa eu te falar, ele é gigante. Então é óbvio que quando ele te faz uma promessa, ele fala para você o que ele planejou para a sua vida, não vai fazer muitas vezes sentido para você. Deixa eu melhorar essa minha fala. O plano que Deus tem para você é impossível de você cumprir sem Ele. Ele está mais do que disposto em te fazer aquilo que tu jamais conseguiria compreender. Continuando. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que passagem interessante. Por isso que a gente tem que ler as escrituras e utilizar cada detalhe, porque que engraçado a maneira como o Espírito Santo através de Moisés escreveu essa passagem. Porque o fogo se acende naquela sarça, Deus começa a se iniciar com o contato, e daí Moisés ele fala assim, aí ele mostra o pensamento de Moisés: eu vou me virar para olhar o que é isso que está acontecendo. Em outras palavras, ele responde ao convite. Ele coloca naquele momento toda a sua atenção naquela manifestação. Deixa eu falar uma coisa. Deus convida, Ele não força. Um dos princípios acerca de experimentar Deus é que Deus ele vem como uma voz mansa e suave. Você tem que ouvir Ele e colocar toda a tua atenção naquilo. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, saiba, Deus está promovendo encontros contigo. E eu estou falando isso de maneira figurativa, Ele habita dentro de você. O ponto que eu estou querendo dizer, esses pontos de encontro, é que Ele está querendo encontrar você nas suas fraquezas, dificuldades e falhas. Ele tem prazer em nos sustentar. Olha que maravilhoso Deus que a gente serve. Cara, é bom demais, não é? A gente não é, nós não somos os bem-aventurados da Bíblia? Aleluia! Nós somos. Continuando. E Moisés, de 3 de novo, e Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, o que o Senhor fez? Bradou. O Senhor bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus ele chega para você para te convidar a provar dele em algo que você necessita, você vai ouvir como sendo algo genérico. É algo que parece que é para mim. Será que é para mim? O Senhor está oferecendo para mim. Quando você vira e você dá atenção ao convite dele, ele te chama pelo nome. Ele fala: é contigo que eu estou falando. É contigo que eu estou falando.
É você mesmo. Ele te chama pelo nome. Então muitas vezes a gente não prova do que o Senhor tem para nós, não é porque Ele não quer, Ele está promovendo encontros. Tenha ouvidos para ouvir. Não sejamos como aqueles que, esperando o Redentor de Israel, quando o próprio está diante deles, eles buscam algo nele para o desaprovar. Por quê? Porque eles não compreendiam. O fogo está queimando, a sarça não se queima. Esse rei de Israel, nascido em uma manjedoura. O conquistador, o salvador, entrando, sentado num jumentinho. Quais nós conhecemos os pais, as irmãs e os irmãos. Não deixa a lógica do natural entrar na frente do convite sobrenatural de Deus para você. Jesus, ele chega e fala para os fariseus, ele fala: vocês estudam as escrituras, crendo ter nelas a vida eterna, é ela que testifica de... Aleluia. Testifica de... Eita, então dá para a gente ter encontros com Jesus a todo momento, através das escrituras, não é? O Senhor é maravilhoso. Então veja que quando Deus ele faz a aproximação a Moisés, ele vira, ele dá atenção para aquele convite, Deus chama ele pelo nome, e o resto da história nós conhecemos. E por que Deus haveria de fazer e tratar Moisés de uma maneira e com você ele fazer diferente? Deixa eu te falar, a sarça está pegando fogo do seu lado. Vire para o lado e veja, ele vai te chamar pelo nome. Existem promessas do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Eita glória. Bom demais. Nós temos um Deus que convida. Quando você prova de Deus, isso não é o máximo daquilo que Ele tem para você. Moisés, ao provar do envio do Senhor, ele primeiro vê uma sarça pegando fogo. Essa experiência que ele aceita gera para ele uma experiência de libertação do povo ao qual ele fazia parte. Essa experiência primária chama ele para um convite maior, de uma experiência ainda mais impactante. Ele sai do encontro com Deus numa sarça ardente, para encontrar a manifestação de Deus no Monte Sinai, pegando fogo. Ele tem uma experiência com o Senhor ali na sarça ardente. Ele aceita o convite do Senhor, ele prova dos seus milagres e de suas ações, e depois ele chega num ponto em que ele vê Deus novamente, agora colocando o monte inteiro em chamas. E daquele povo lá, ele escuta de Deus: vem até mim. Sabe por quê? Todo o povo provou da obra de Deus. Moisés deixou que a prova de Deus mostrasse para ele quem Deus é. Portanto, você pode subir até aqui em cima. Eu tenho algo mais para te mostrar. Entende? Aleluia. Abram comigo agora em Lucas 24. Lucas 24. Se eu pudesse fazer você acreditar que Deus está te convidando para suprir a necessidade em que você se encontra hoje. Posso te dar uma dica acerca do que Deus está querendo manifestar sobre você? Posso te dizer? Pensa numa necessidade que você tem. Pensa num problema que você tem. Pensa em algo, uma batalha, uma tribulação que você está passando. Você acabou de encontrar algo que Deus está interessado em resolver. Ele quer ser conhecido por você como a fonte da sua vida. Em Lucas 24, versículo... E agora?
versículo 13, fala assim: e eis que no mesmo dia, deixa eu botar o contexto, aqui Jesus já havia morrido, e Jesus havia ressuscitado, mas ele não havia aparecido ainda para os 11 apóstolos, ele apareceu para Maria Madalena e para outra Maria. Elas falaram para os apóstolos acerca do que elas tinham visto, elas viram Jesus ressurreto, mas eles não acreditaram. E daí 2 dos discípulos aqui, não menciona quem são, eles começam a viajar para Emaús, que a distância era mais ou menos 10 quilômetros. 10 quilômetros andando deve dar perto mais ou menos de 2 horas, se você andar na média do que a gente consegue andar, certo? E olha que interessante o que acontece. Então versículo 13, e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Veja, o que eles estavam falando sobre? Experiência. Eles estavam falando: cara, lembra aquele dia? Tu lembra o que ele fez com aquele enfermo? Cara, lembra aquele cara endemoniado que chegou? Ele era surdo, ele era mudo, e ele expulsou o demônio, e o surdo ouviu, e o mudo falou. Cara, que incrível. Mas todo o sentimento de uau, olha o que nós vivemos, gerava neles também um sentimento de: o que aconteceu? Como é que pode ele ter morrido? Pensa no momento de tribulação e angústia que eles estavam passando. Mas sobre o que eles estavam falando? Experiências. Amém? E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem que começa o ponto de contato? O Senhor. Ei, você está atribulado do teu caminho, você não está percebendo, mas aquele que está andando contigo é aquele que te ama. Ele tem para você a resposta do que você necessita. Aleluia! Eita, nós somos abençoados demais. Ele é bom, gente. Obrigado, Jesus. Olha isso. Então mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Interessante. Esses não eram aqueles que conviveram com Jesus, não é aqueles que partilharam da vida 3 anos e meio com o nosso Salvador, não é aquele que viu Ele, ouviu Ele, tocou nele. Quando Ele chega, eles não o percebem. E Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Tu vê, Ele começa um diálogo com eles, e Ele pergunta: por que vocês estão? Ele se importa. Ele encontra você onde você tem necessidade, porque o nosso Deus é um Deus de restauração e vida. Ele não tem prazer no que foi gerado pela morte. Ele vê você na sua dificuldade, Ele se encontra contigo, fazer a você um novo convite, esperando que você possa responder positivamente. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele passou por tudo, é Ele. E Ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Veja, quem era Jesus? Manifestado na carne, eu digo, o Filho de Deus, com o título de o Filho de Davi, que é o Messias. Ele é o profeta. Fala comigo: o profeta. Não é um profeta, é o profeta. Aqui eles estão falando, respondendo a este que lhes questiona.
E ele diz para eles, olha, eles dizem para ele, cara, tinha esse homem poderoso, um profeta poderoso, mas não é o profeta, é um profeta. Por quê? Porque ele morreu faz 3 dias, achávamos que ele poderia ser o filho de Davi. Sim, eu sei, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a gente sabe disso, mas ele morreu. Eles estão enfraquecidos em fé. A morte de Cristo afetou o coração deles. Sem fé é impossível, mas a fé que tu possui vem de Deus e Ele que te sustenta no momento de dúvida. No momento de dúvida, Ele vem fazer um encontro com você, te convidando a restaurar e levar a tua fé a níveis maiores que você ainda não chegou. Prove dele. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Tu vê, o testemunho das mulheres não foi suficiente para trazer a eles a fé de volta. A tua experiência com Deus não pode ser terceirizada. Você precisa encontrá-lo. Deixa ser achado por Ele. É verdade que também, onde é que está? 23. E não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Veja que interessante. Eita, que aula bíblica incrível. Como eu disse, é mais ou menos 2 horas para tu percorrer o espaço até chegar a Emaús. Imagina aí Cristo, aquele que você não está reconhecendo, Ele está contigo. E Ele começa a sanar as dores do seu coração machucado com as verdades da palavra. Ele começa a falar: eita, você está deixando ser confundido pela circunstância. Quando você vai deixar da incredulidade e vai confiar nas palavras dos profetas. E Ele começa a mostrar desde Moisés, através dos escritos, que tudo aquilo que aconteceu haveria de acontecer. Aí começa o processo de cura no coração deles, mas eles ainda não tiveram o encontro com aquele que eles pensavam ter perdido, mesmo Ele ali falando com eles. Deus pode estar te convidando, falando com você e você não perceber. Avançando. E chegaram à aldeia para onde iam. Veja isso aqui. E ele fez como quem ia para mais longe. Veja, ele anda com eles 2 horas, fala com eles das escrituras, começa a convictar o coração deles acerca do que a palavra de Deus diz. Eles começam a ter uma perspectiva diferente daquilo que eles acabaram de experimentar 3 dias atrás. E quando eles chegam no lugar de destino, ele fala: então tá bom, shalom, shalom. Pergunta: por acaso Jesus queria ir embora? Óbvio que não. Mas Deus não se força, Ele convida. Naquele momento, então, Ele faz como estivesse indo embora. E eles, tocados pela experiência desse estranho que eles não sabem quem é, não vão deixar essa oportunidade passar por eles. Aleluia. O que Ele fala? E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar. Aleluia! O Senhor nunca rejeita quando a gente responde de maneira positiva a sua influência em tentar nos atrair. Eu atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu trouxe vocês para mim, vocês são meus. Veja bem, ainda os olhos deles fechados. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E Deus, abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. O que teve o poder de fazer eles reconhecerem que aquele que ficou 2 horas com eles era Jesus ressurreto? A lembrança de uma experiência passada. Eles tiveram um encontro com o Senhor. Eles vivenciaram uma vida com Jesus. Há 3 dias atrás eles viram esse Jesus sentado e falando: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A experiência que tu prova com o Senhor é o que te capacita a percebê-lo mais à frente. Você vai falar: eu conheço essa voz, eu conheço essa convicção, eu entendo o Deus que eu sirvo, eu compreendo aquele que me tocou. Se você estudar todas as aparições de Jesus na sua ressurreição, acontece a mesma coisa. Todas. Em todas as aparições de Cristo ressuscitado, de primeira, eles não reconhecem que é Ele. Eles não percebem. A própria Maria Madalena, quando vai para o sepulcro e chega lá e vê o sepulcro vazio, ela olha em volta, ela está angustiada, ela olha e ela vê o jardineiro. Deixa eu falar, é o mesmo que plantou o Éden. Lá está ele de novo, o jardineiro, te convidando de novo para esse lugar de delícias. Mas ela não está entendendo que jardineiro é esse. Lá está ele. Ela olha para ele e fala: Senhor, se tu levou o corpo do meu mestre, diz para mim, eu vou buscar. Ela estava se contentando com um Senhor morto, não esse. A palavra de Deus fala que então ele fala: Maria. A maneira como ele fala, ela: Rabone. Rabone. Ela corre para se encontrar com ele. Os olhos dela são abertos. Ei, ela conhece essa voz. Ela foi tocada por ele. Ela o experimentou. Ela sabe quem fala com ela. Sim, e agora ela pode provar por toda a eternidade aquele que para sempre vive. É o nosso Senhor, é o teu Senhor. Ele te convida a provar dele, a experimentá-lo, a poder saber que ele é o teu Deus. Aleluia. Sim, eu creio e verei a glória glória de Deus. Aleluia. Sim, eu creio